Olá pessoal, estamos aqui no programa Sexto Sentido, um programa onde você vê o invisível. Você ouve o inaudível. E acessa o impossível. E falando no impossível, tudo bem, Dani? Estamos aqui com Dani Pascoal. Ela é professora, joga runas, conhece muito sobre toda essa parte esotérica, mas conhece mais ainda sobre magia egípcia. E pegou num tema que eu gosto muito, sabe por quê, né, Mari? Nossa, sim, né? Você já teve o privilégio de estar lá. Egito é tudo de bom. Fala um pouquinho sobre magia egípcia, Dani. Vamos lá, nós estamos falando de um culto de magia, vamos colocar desta forma, que data 7.000 anos antes de Cristo. Um povo que traz uma cultura espiritual das mais avançadas até hoje, com muitas coisas inexplicadas, fenômenos que passaram para nossa parte física, como por exemplo as próprias pirâmides, que nós não temos ideia se estavam lá, se foram eles que construíram, como construíram, alguns templos cuja construção não se explica também até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Verdade, eu estive lá, Dani. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que os deuses egípcios são seres que vieram de fora? Totalmente, acredito plenamente nisso. Nós temos algumas inscrições egípcias que mostram, tem até muita polêmica naquele livro Eram os Deuses Astronautas, eles mostram bem essa ideia. Existem arqueólogos que negam alguns hieróglifos, falam que foram apagados por tempestade de areia, foram redesenhados, mas estão lá, de alguma forma. A própria imagem dos egípcios, não só dos seus deuses, mas das suas divindades, mas dos próprios egípcios, os escribas, os operários, artesãos, quando eles são retratados, a própria forma da caixa craniana dele não é uma caixa craniana humana. Principalmente de Akhenaton, né? Sim, principalmente Akhenaton, né? Akhenaton, ele acaba gerando todo um culto a partir dele, né? Que criam outras ordens religiosas no mundo inteiro, como por exemplo a própria Rosa Cruz, a maçonaria e outras escolas de filosofia e estudos. E dentro do próprio Egito a gente tem muita escola de mistério. Os sacerdotes, eles não eram como, vamos supor, o padre, ele tem uma ligação com vários santos. Os sacerdotes, eles tinham uma única divindade para a qual eles se dedicavam pelo resto da vida. E eram devotos a essa divindade. Teve divindades que não eram cultuadas em uma região, mas eram em outras, que sumiram e foram cultuadas em apenas uma região e assim por diante. E qual é a base dessa magia? A base dessa magia é dual, de certa forma, porque quando o Egito se transformou em duas terras, né, o Alto e o Baixo Egito, começou uma dualidade de deuses. Então a base da magia dela trabalha a energia do Sol, de Ra, não é uma magia lunar, é uma magia solar. Ra é o deus dos deuses egípcios, criador, vamos colocar dessa forma, dos demais deuses, e através dele todos os cultos acabaram sendo criados para os outros deuses, como se ele fosse o grande pai deles, tá? E quais são os principais deuses egípcios? Nós temos a principal deusa, que é Isis, tão importante ou mais até que Ra, lembrando que Isis é um nome grego, o nome dela mesma é Ast, né? É uma deusa que o significado de Ast significa aquela dos 10.000 nomes. O único culto mundial de divindades que uma deusa representa todas as divindades da terra dela. Olha. Em todas as outras culturas a gente não tem isso em magia, né? Você tem o deus da guerra, o deus do amor, o deus da fertilidade, mas ela representa tudo: amor, magia, proteção, fertilidade, fluidez, tudo que a magia traz, saúde. Ela é completa. Completa. O seu consorte, seu companheiro, que é Osíris, né? Eles têm um filho que é Horus, que o culto de Horus foi tão forte, a magia dele tão presente no Egito, que uma época sobrepôs até o próprio culto de Ra, né? Ele passou a ser o Deus Sol. Set, que não tem origem egípcia, é um culto que vem da Suméria, de Bel, Baal, né? E passa para o culto egípcio. A princípio ele era um deus egípcio ligado aos ventos, depois ele passou a ser um deus de deserto, e criou-se essa dualidade, né, visto como a infertilidade da terra. Néftis, que é a irmã gêmea de Isis, que representa também um lado de magia, o nosso lado mais sombra, o nosso lado mais de inspiração. Esses são os principais.
Só que nós temos todo um relato de um Deus fundamental dentro do culto, que é Thoth, que ele passa dessa cultura, atravessa para o culto greco-romano como Hermes e Mercúrio e passa por lendas que chegam até a Índia, dizendo a respeito dele. Olha que interessante. Eu estive no Egito, estive em Komombo. Sobek, você pode falar um pouco dele? Sobek é um deus crocodilo. Os deuses egípcios, quase todos, eles são metade humana, metade a cabeça deles em forma de animal. Tá? A representação deles era bem xamânica, porque o culto de magia egípcia é extremamente xamânico. Olha que interessante. Isso é um dado interessante você está dando. Muito. E assim, as pessoas às vezes usam vestes, usam mantos para a magia egípcia, mas ela não é uma magia tão assim glorificada em vestimentas. Ela é uma magia assim até muito simples na vestimenta, porque ela está ligada realmente à terra, né? Ao culto deles. E assim, algumas simbologias importantes, talismãs, hieróglifos importantes onde você trabalha. Mas Sobek, ele foi tido a base de sustentação do Egito inteiro, até hoje é o Rio Nilo e as cheias dele. E como no Rio Nilo tem muito crocodilo, então a base de vida e morte era muito importante para eles. Um faraó nascia já pensando literalmente no dia que ele morresse, onde ele ia levar, onde ele ia enterrar todo o tesouro dele para levar para a vida eterna. E Sobek, ele era um deus ligado à morte no culto antigo. Certo. Literalmente. Tá? O que é Ekel? Recal. Nós temos uma deusa que é Requete, é uma deusa com cabeça de sapo. O culto dela também foi muito importantíssimo. Passou para a história greco-romana como Hecate, a mãe do submundo. A própria desinência, o próprio nome é originário do outro. E Hel, dentro da cultura nórdica. A Requete, ela cria um sistema, vamos colocar dessa forma, de magia baseada em talismãs. Esses talismãs são rezados, orações em egípcio, não em árabe, que é muito importante, há muita confusão, as pessoas praticam magia egípcia falando árabe. Árabe é um povo egípcio hoje. O que a gente tem hoje no Egito não é egípcio, é árabe, literalmente. É era o povo do Oriente Médio que invadiu o Egito. E ali, hoje em dia, se fixou. Mas assim, Requete, você utiliza os recados da seguinte maneira. Você pega um símbolo talismânico, como por exemplo, o olho de Horus. Tá. Dentro desse símbolo, você faz uma reza que pode ser próxima ao objeto, pode ser em voz alta. Você consagra com incensos. O incenso é a principal oferenda dentro da magia egípcia. Como eu falei, é uma magia de oferenda simples. Com vinho você pode consagrar. E faz essa oração com mantras em egípcio para pedir alguma determinada coisa, ligada à proteção, à abundância, à sabedoria, à prosperidade. E utiliza esse talismã, no meu caso, eu utilizo ele como um pingente, mas você pode utilizar na porta de uma casa, para quem trabalha com cura, num ambiente, num espaço, por exemplo, quem trabalha com feng shui, com feng shui no popular, num ambiente de harmonização também. Olha que interessante, né? Pegando esse gancho que você deu de olho de Horus, as pessoas usam a magia pro lado negativo, ao invés de ir colocar o olho de Horus dentro da casa da pessoa para que ela também possa ver. Me explica direitinho isso daí. Ótima pergunta, Mari. O que acontece é o seguinte, a magia egípcia, ela tem um lado muito pesado nela. As pessoas às vezes falam assim, fizeram macumba, magia africana. Vamos lembrar que o Egito está na África. Verdade. A nossa querida magia de vou amarrar na boca do sapo é uma magia egípcia, para Requete, a deusa sapo. Então as pessoas no Antigo Egito, eles não tinham a noção de Deus como um Deus único, bem e mal. Essa dualidade nesse sentido de eu vou morrer e vou para o inferno. Eles tinham a dualidade do bem e o mal, mas não de pagar por aquele mal. Então, a magia era pesada. Se utilizava sangue, sacrifício. Hoje em dia, por uma consciência mesmo, vibracional, espiritual, nós não fazemos isso. Substituímos, por exemplo, vinho por sangue por vinho, um sacrifício animal, nós fazemos uma comida para ser servida, né? De origem egípcia, que vai dar o mesmo resultado sem ter que fazer um sacrifício de ninguém, literalmente, de nenhum ser. Só que muitas pessoas às vezes utilizam determinados símbolos egípcios que têm força assim, muito grande, como é o caso de olho de Horus, o olho de Ra, que deveria proteger o ambiente,
para eu consagrar dentro de um recal, fazer uma reza em cima dele e me projetar dentro da casa, no ambiente de alguém e literalmente saber o que está acontecendo. Ah, e é o olho que vai ver? Não necessariamente, mas a pessoa vai estar sabendo, vai estar sendo intuída. Alguém vai vir contar alguma história. Por exemplo, eu boto na casa do casal para saber como está o relacionamento deles. E se houver alguma briga, eu tô sabendo, e aí eu posso me aproveitar disso por algum motivo. Vocês Uma entenderam? forma meio negativa. Bem negativa, né? Bem negativa. Mas infelizmente existe. Existe. Né? E o deus Anubis, ele tem alguma coisa a ver com isso ou não? O deus Anubis, ele não tem a ver exatamente com isso, porque ele era um deus também ligado à morte, ele era o deus da mumificação. Correto. Era um deus que embalsamava os corpos, 14 dias de ritual, literalmente, com máscara mortuária, e era tudo feito um preparo. Ele recitava vários recaus nos objetos que ele colocava nas múmias, né, os sacerdotes dele e nos mitos dele, ele teria sido o primeiro mumificador, né, de Osíris, e através disso as pessoas acabaram, como é um deus ligado à morte, então também pode fazer mal. Mas eu acredito que o culto mais assim mal interpretado é o de Sete. O culto de Sete saiu do Egito. Nós ouvimos falar hoje em dia às vezes até sobre satanismo, que foi uma troca do nome de setianismo, que é um culto a Sete. Certo, olha que legal, e originou uma ideia totalmente contrária do que seria ele. Ele é um deus necessário, porque ele é o deserto, ali é uma região muito abundante em deserto, então tem que ser glorificado por alguma coisa, mas infelizmente as pessoas não... Eu falo assim, sempre que você for estudar magia, estuda mitologia, você vai se aprofundar assim, muito na magia, vai conhecer e saber fazer ela bem. Correto, isso Agora, é importante. as pessoas, o Deus ligado a Satã. Não tinha nada de Satã no Egito Antigo, então fazem uma confusão enorme. Violenta, né? Existem muitos cultos que saem do Egito. O principal que a gente tem aqui no Brasil não tem nenhum templo, mas em Portugal tem, que é a Kemética. Ken é o Egito, a terra de Ken. Certo. Então a Kemética ela traz ainda cultos próximos. Só que a gente tem escolas que saíram da Kemética que infelizmente utilizam esse lado ruim. E pegam esses deuses como Sobek, como Requete. A própria Isis utilizam de uma maneira negativa. Uma forma negativa. Ou vampírica, né? Olha só, hein? Se passasse uma magia, né? Sim, de bem-estar das pessoas, né? Para desestressar, talvez, porque hoje as pessoas estão bastante estressadas, a cabeça, né? Tudo a mil, né? Você podia passar uma magia para a pessoa ficar bem calminha? Toda vez que você for precisar se equilibrar, a primeira coisa que a gente aconselha dentro da magia egípcia é oferendar um incenso, seja do que for. Certo. Quando a gente está dentro da magia mesmo, a gente dá preferência para incensos de origem egípcia. Então, né, que utilizaram, como é o caso da mirra, o olíbano, o sândalo. Existe um incenso árabe que é o bahur, que é uma resina que a gente queima, então pode ser muito cheirosa. Vocês encontram assim 25 de março nos empórios árabes. Então a primeira coisa que você pode fazer para já purificar o ambiente é você. A segunda coisa, existe uma erva que é o hibisco vermelho, de origem egípcia. Inclusive tem o xalá chamado carcadê. É o carcadê. Que eu tomei muito, que deixa você assim meio ligado, Exatamente, ele é extremamente energético, então você pode utilizar para subir a tua energia em todos os sentidos. Às vezes sobe até a pressão, tem que maneirar, tá? E assim, pode ser servido gelado, pode ser servido quente, pode ser feito ponche com carcadê, é uma delícia com carcadê. Utilizar receitas mesmo. Ai, que gostoso. Dani, nessa magia, como que a gente pode utilizá-la no cotidiano? No cotidiano, através de talismãs. Existe um trabalho chamado Kabash, em que vocês têm as posturas egípcias e os mantras para fazer a magia, né? As músicas também egípcias com as posições que você pode trabalhar, tá? No dia a dia. Gostaria que você deixasse dentro desse conhecimento de magia, eu sei que você dá aula, inclusive. Isso. Você dá aula na universidade também? Dou em São Caetano na USCS, para a Universidade da Terceira Idade, dou aula de mitologia e dança circular. Olha só, é um posto de conhecimento, gente. É Dani Pascoal, né? Não é parente, mas está uma ligação cósmica enorme aqui. Dani, deixa teu site, seu telefone, para quem quiser fazer esse curso com a Dani, né? Acho que vai ser muito legal, né? Tá, ok. Vou deixar o meu e-mail, que é o brumamagias@gmail.com. A minha escola é Bruma Magias em São Caetano. O nosso telefone de contato é o 4227-1990. Bem devagar agora. 4227-1990.
Perfeito. É isso aí, né, Mara? Infelizmente uma pauta deliciosa, mas a gente já está encerrando. Poxa vida, é triste, né? A gente tem que deixar tanta cultura, né? Não, a gente vai voltar aqui, a gente não vai deixar. Porque aqui o normal é ser diferente, né, O Mara? normal é ser paranormal, né? Totalmente. Aqui tem a Dani. Até a próxima. Até o próximo, gente.